Às 20h30, Papo de Boleiro, tudo sobre o futebol amador de Limeira. Apresentação, Guina. Em Limeira, não deixe o seu carro na rua. Deixe o seu carro no estacionamento JMF, Rua Barão de Cascalho 526 Centro, ao lado do edifício Estrela d'Alva. Bastidores em Campo, toda terça-feira, a partir das 19h30, às 20h30, pela sua web rádio Nova Informativa. Convidados especiais, direção Felipe Ghiselini. Que coisa linda, uma partida. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, você tem um encontro marcado com o programa Power Mix. A apresentação, DJ Nando. Acesse www.zedochapéu.com.br, a sua loja virtual. Lá você vai encontrar chapéu de todos os tamanhos e modelos. Eu disse todos os modelos. E também a boina masculina e feminina. www.zedochapéu.com.br, a sua loja virtual. Sim, facilitamos também no cartão de crédito. Venha e confira e receba no conforto do seu lar. Eu disse zedochapéu.com.br, a sua loja virtual. No trevo de Americana, pensei não vou aguentar. De Limeira até Araras, fui chorando sem parar. As melhores músicas em um único lugar. radionovainformativa.com.br. Acesse nosso site e ouça nossa programação 24 horas. Não desistiram de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Toda segunda-feira, a partir das 20 horas. Deus do Impossível. Apresentação, Pastor Alexandre, trazendo a palavra viva do livro da vida. Deus do impossível, não desistiram de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. A palavra mais bonita, lealdade. Ofereça. A palavra mais egoísta. Evite-a. A palavra mais satisfatória. Nós. Use-a. A palavra mais venenosa. Inveja. Destrua. A palavra mais usada. Amor. Valorize-o. A palavra mais prazerosa. Sorriso. Mantenham. A palavra que mais prejudica. Mentira. Ignore-a. A palavra mais difícil. Humildade. Sejam. A palavra que mais destrói. Mágoa. Perdoe. A palavra mais poderosa. Conhecimento. Busque-o. As palavras mais essenciais. Confiança em Deus. Pense nisso e viva melhor. My heart is steadfast, O God. My heart is steadfast. I will sing and make music. I will praise you, O Lord, among the nations. I will sing of you among the peoples. For great is your love, reaching to the heavens. Your faithfulness reaches to the skies. Be exalted, O God, above the heavens. Let your glory be over all the earth. Here we go. Give thanks to the Lord, our God and King. Your part. Love endures forever. For He is good, He is above all things. Love endures forever. Sing praise.
Oh, glórias, aleluia. Eu cumprimento a todos os amados ouvintes, irmãos em Cristo, por mais essa edição do programa Deus do Impossível, com a apresentação do pastor Alexandre, e ali nos trabalhos técnicos, pastor Finati. Nós vamos junto até 21 horas, e já iniciando o programa, nós já vamos saudando os nossos ouvintes lá de Botucatu. Botucatu, ali o pessoal do Mototáxi, os irmãos ali em Cristo, de Botucatu. Logo, logo nós estaremos aí, em nome do Senhor Jesus. A nossa querida Piracicaba. Oh, glórias! Pastor Zé Neves. Oh, aleluia! Pastor Reginaldo. Oh, glórias lá em Artemis. O pessoal, todos ali ligadinho no Deus do Impossível, pela sua Rádio Nova Informativa. Também o pessoal de Araras, Leme, Conchal. Oh, glórias! Sul de Minas. Oh, aleluia! O norte do país. Oh, irmã Creuza, Deus abençoe pela lealdade. E também ali na minha casa, o número 1, o Tiagão, o chapa quente do pai, com a pastora Rosário, meu neto Isaac, o Davi, a minha nora Andréa, o Lucas já também no plantão de ambulância, ali ouvindo também a programação da Rádio Nova Informativa. E vamos hoje com o tema obediência. Oh, glórias, aleluia. Obediência. Você é obediente? Você é obediente? Você é obediente, pastor Finati? O senhor é obediente? Oh, glórias, ele fez positivo de lá. Então agora são 20 horas e 4 minutos. Também o pessoal lá da Baixada Santista, Itanhaém, Peruíbe, é o quiosque lá de Peruíbe, Catanduva, oh, glória, Araraquara, oh, aleluia, Brotas, Torrinha, Santa Maria da Serra, oh, aleluia, muito obrigado pela audiência, meus amados. Vamos então, junto até 21 horas, o texto de hoje, a palavra do Senhor, é aos Filipenses 2, que diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entráveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintai os mesmos, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não enfrente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Meus amados, aqui no livro de Filipenses, que nós temos que ter o mesmo ânimo, o mesmo sentimento, não se achar superior aos outros. A educação já é uma obediência, é um adjetivo de obediência. Nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que ser prudente. Por quê? Não devemos magoar uns aos outros. Se nós erramos, nós temos que aceitar a correção. Mas se a gente também tem que estar apto para corrigir dentro da palavra, mas tem que haver correção. Havendo correção com amor, com carinho, a pessoa deixa, ou a pessoa vai se estrepar, desculpando do termo. Amém? Vamos ouvir um louvor, pastor Finati, e depois nós vamos debater um pouquinho na obediência. Oh, glória! Aleluia! Deus do impossível. So
O fracasso não significa que sou um fracassado. Significa que não venci. O fracasso não significa que não consegui nada. Significa que aprendi alguma coisa. O fracasso não significa que sou uma pessoa sem rumos. Significa que tive fé suficiente para experimentar. O fracasso não significa que sou um sujeito sem sorte. Significa que tive a coragem de tentar. O fracasso não significa ausência de métodos. Significa que os tenho de uma maneira diferente. O fracasso não significa que sou inferior. Significa que não sou perfeito. O fracasso não significa que desperdicei meu tempo. Significa que tenho que recomeçar. O fracasso não significa que devo dar-me por vencido. Significa que devo agir com maior perseverança. O fracasso não significa que nunca atingirei meus objetivos. Significa que necessito corrigir as minhas rotas. O fracasso não significa que Deus me abandonou. Significa que Ele tem um projeto melhor para mim. Meu Jesus maravilhoso és, inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu grande amor não cessa, meu grande amor não cessa, eterno não tem fim. 20h11. Ô, glória! No próximo programa tem que trazer a tradutora aqui. Ô, aleluia! Eu não vou nem arriscar. Ô, glória! Só fala a cidade. Brenda City. Brandon City, Oh, glória. Estados Unidos da América. Brenda Avery. A cidade olha lá, é lá dos States. Glória a Deus, muito obrigado pela audiência aí de vocês Que também. Deus abençoe todos vocês aí, o presidente e os governantes. E no final do programa nós estaremos fazendo uma oração para todos os governantes, viu, pastor? Porque eu recebi um comunicado aí e muito me entristeceu. É isso daí. Mas, meu irmão, o que se uns tempos atrás, né, falasse de uma velocidade da comunicação alcançar tão rapidinho, né? Por isso que nós temos que reciclar. Glória! A gente fica até meio assim, mas a gente vê que é uma... Irmão, o que eu falei para o irmão em off, que isso daqui é uma arma. Exatamente. Tanto pode salvar Você como pode matar. abençoar, como você pode amaldiçoar, destruir. Por isso que tem que tomar cuidado. Tem pessoas que estão usando o microfone para matar. Graças a Deus que nós estamos para salvar. Oh, aleluia!
Muito obrigado, me perdoe, mas a gente fica contente sim, porque tem aqui várias cidades do estado de São Paulo, rapidinho, e também fora, os nossos irmãos brasileiros que estão fora, e também pessoas, né, da África, de tanto canto que, olha, só por Deus mesmo para ser agradecido. E nós falamos de gratidão, de tudo, mas a obediência. Aqui também em Efésios 6, 1, diz assim, para todos nós que somos filhos, vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glórias a Deus, aleluia. Para os filhos, eu também sou filho, sou pai, sou avô, né? E a desobediência, irmãos, só nos leva à tristeza e dor. Eu falo de mim mesmo, que se eu tivesse ouvido mãe, a minha esposa, já há 37 anos junto, meu Deus, né? Aquela palavrinha ser, se eu soubesse, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse, depois que baixou sepultura, meus amados, não adianta chorar o leite derramado. Então, vós filhos, obedeceis a vossa mãe, o pai, o avô. Muitas vezes, a rebeldia, muitas vezes, o teu pai, a tua mãe, não tem a instrução que você tem. Os tempos, em 6 meses, está mudando rápido. A situação, hoje, ela é acelerada. Não veio aqui até para ler a cidade, meus amados. O nome em inglês aqui é difícil. E a gente tem um pouquinho de estudo, mas acho que falta mais. Então é onde que a gente tem que opinar de rir, mas é a pura realidade, meus amados. Então, nós temos que buscar conhecimento? Temos, mas nós temos que buscar o conhecimento do céu, porque o Papai do Céu é quem nos capacita, é o Papai do Céu quem nos prepara. Quando a gente lança a rede num rio, num mar, vai vir peixes de toda qualidade. Vai vir peixe bom, que pode comer, vai vir peixe que só tem espinho, que é duro de comer, vai ter alguns peixes que é venenoso, tem o peixe que dá choque, enfim. Meus amados, então nós temos que aprender a viver nesse mundo. Mas nós que já aceitamos o Senhor Jesus como Salvador, nós somos filhos. Ainda hoje a gente estava conversando aí com um amigão meu aí, e ele mandou, filho é quando a gente aceita Jesus. E criatura, você é filho ou você é criatura? Você que está nos ouvindo, que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, meu amado, não perca tempo, porque o Senhor Jesus está voltando. E nós vamos estar falando da obediência de Cristo. Cristo foi obediente até, como nós lemos no texto de Filipenses, até a morte de cruz. Em tudo, o amor, a obediência, o respeito para com o Pai, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Nós cremos na Trindade, Pai, Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Consolador, que Jesus nos prometeu e Ele nos enviou para nos consolar. Mas eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo nessa noite, todos nós, de uma forma ou de outra, nós fomos desobedientes. Mas eu gostaria de analisar junto com cada um que está nos ouvindo, quando você foi obediente ao teu pai, à tua mãe, ao teu professor, ao teu patrão, enfim, as coisas deram certo ou deram errado? Comece a analisar, faça uma reflexão. O mundo é corrido, como nós estamos dizendo, falando, mas nós temos hora de parar e refletir. Onde é que nós estamos errando? O que é que nós devemos fazer para melhorar, para ser obediente? Mas, pastor, não.
Hoje os jovens têm uns vocabulários aí que a gente tem que estar acompanhando, tem hora para entender, senão os netos vêm falando, a gente não entende. Trollar, trole, trapacear, enganar. Todo mundo parece que fica contente quando alguém consegue enganar, trapacear. Então isso tudo é do inimigo. Nós que já aceitamos Jesus, que nem no meu caso, que vim lá do mundo, como que a maioria já sabe, que eu não nego isso de forma alguma, é isso que é a minha gratidão, é esse que é meu testemunho, é esse o milagre que Deus fez na minha vida e na minha família. Então eu tenho que testemunhar o amor de Deus na minha vida. E daqueles irmãos pastores que nos acompanham hoje, cada um com a sua história, nosso pastor Zé Neves, está lá nos ouvindo, os demais obreiros da Cristo para Todos, Missão Peniel. Então, meus pastores, cada um com uma história, muitos vieram do norte para cá, do nordeste, cada um com a sua história, mas quando a gente foca na palavra obediente, muitos e permaneceram na obediência, venceram. Venceram. Vê os filhos que são obedientes. Olha, o pastor Finati, 9h, a mamãe Júlia pediu para o senhor estar em casa. Que hora que o senhor tem que estar na casa do senhor? 9h. Né? Então eu ensinei para os meus filhos, para não deixar a mãe preocupada, porque mãe é mãe. Se vocês vão chegar às 11, vocês falam que vão chegar meia-noite. Mas você está enganando. Não, porque a mãe vai começar a ficar preocupada meia-noite, vírgula, alguma coisa. Nem meia-noite e 1, é vírgula, o ponteiro começou a balançar. Para mudar, a mãe já está preocupada. Agora, se você chega antes da meia-noite, você chegou na hora. Meia-noite, nosso tempo era 9h. 9h tem que estar aí. Irmãos, eu apanhei até os 9 anos. E um dia estava numa missa, e o padre lá falou assim, maldito é o tapa que o pai e a mãe erram. Eu falei, misericórdia, esse padre não conhece a mamãe que eu tenho, porque ela batia colocada. Você já pensou? Olha, tatuagem eu tinha, havaiana tatuada. Aquelas enxuga-breja, como que chama? Aquela alpargatas, como que é? O sapato era de 30. E o fio de ferro? Ih, rapaz, aquilo era só desbocar, assim, ó. A turma não sabe o que é isso hoje, não. Rapaz, a toalha de saco da União, que saco, assim, fazia umas franjas, aquilo molhado, rapaz, aquilo doía. Ainda o padre falou que maldito era o tapa que a mãe errava. Hoje, nos meus 53 anos, graças a Deus eu tenho minha mamãe, e muitas coisas aprendi. Ainda hoje, conversando aqui, a gente ouve, olha, nós aprendemos da mãe, o que uma mãe fala, o que uma mãe faz com um filho. E muitas vezes a gente tem visto muitas mães na desobediência. Está tudo dentro do termo, meus amados. Muitos pais na desobediência. O preço é alto, principalmente o preço de Jesus, que pagou ali na cruz do Calvário por mim e por você. Então, que nós possamos estar refletindo. Pensa tudo. Tem de primeiro, quando eu era criança, ali no tiro de guerra, muitos que vão ouvir, que estão nos ouvindo, que é daqui de Limeira, que passava ali no tiro de guerra, TG 026, tinha bem escrito, bem grande lá assim, é tão nobre obedecer como comandar. Então, quer dizer, a obediência nos leva em lugares altos, nos leva na presença de Deus. De que maneira que você chega na presença de Deus? De qualquer jeito? Será que não é isso que muitas vezes a gente não tem recebido? O pastor está pegando pesado? Não, primeiramente estou falando comigo mesmo, com o pastor Finati, que está aqui, a minha esposa, a minha pastora, nós fomos enviados para o ministério, nós tivemos a honra de ter um pastor da idade do nosso filho,
Pastor Heber, que está lá nos ouvindo também, lá em Muzambinho. Pastor Heber, há 5 anos atrás, 4 anos atrás, nós estávamos lá, a obediência dele, de um jovem, de um excelente pastor, juntamente com a pastora Fabiana, tenho muita saudade. Fazíamos programa do rádio também, ainda até hoje tem. Então, é obedecer. E hoje aqui na conversa também nosso irmão Finato é 1 ano mais novo do que eu. Tem 2 metros de altura o homem, eu tenho 1,63 m. É obediente, a gente trata na brincadeira, é senhor, é pastor daqui, é pastor dali. Na hora da gente brincar, brinca tudo, mas na hora de fazer a obra, fazer coisa certa, nós temos que ser obedientes, porque nós já pagamos muito preço. Ô, mas pastor, o senhor não tem coisa, senhor do Beto? Nossa, se eu sou desobediente comigo mesmo, meus amados. Tenho meus filhos na fé, em Araras, que numa ocasião, eu mesmo fui tão sincero que aquilo era tanto para mim. Por quê? Muitas coisas é só desobediência, até mesmo a doença, principalmente o diabetes. O diabético não é para comer doce. Se comer doce, você está na desobediência. Estou certo ou errado, irmão Finati? Certinho. Hoje, receber aqui um pedacinho de bolo, deixar vocês com água na boca aí do outro lado. Não culpa eu, não. Não, mas tem açúcar? Não tem açúcar, e não é gostoso? Vai lá, ele está na obediência. E eu também, glória a Deus. Tomei cafezinho ontem em Piracicaba, sem açúcar. E o bolo de fubá. Ô, glória! Ei, pastor Zé Alves, pode preparar outro pro domingo que vem, que tá bom demais. Então, é simples, mas ao mesmo tempo ele é composto. Mas nós temos visto que muitas famílias estão sendo destruídas. Muitas famílias, o álcool, a droga, a prostituição, o adultério, têm levado muitos casais, muitos casamentos para o buraco, para a desgraça, por causa de não ser obediente, de não analisar. Não obedecer a quem? Nós temos que obedecer aquilo que é superior a nós. Quem que é o nosso superior? É Deus. Que Deus enviou seu filho, seu único filho. Quando é que nós vamos parar? Quando é que nós vamos nos entregar? Quando é que realmente nós vamos olhar para a cruz? Nosso Senhor não está mais lá, nosso Senhor vive. O nosso Deus vive, Ele está aqui no estúdio, na rádio, aonde quer que você invoque o nome santo do Senhor Jesus, Ele está ali presente. Salmo 91, versículo 11, ele dá ordem aos seus anjos para ir ao nosso socorro. Mas para tudo isso você precisa estar na obediência. É tão nobre obedecer como comandar. Muitas vezes, irmãos, a gente presencia muitos atos, muitas coisas, que na hora parece que a gente não está ouvindo. Muitas vezes parece assim, não, eu não estou acreditando. Eu não sei, isso daí não é normal. Mas é a forma do quê? De nós cairmos numa real, analisarmos e ver. Agora, para que você foi chamado? Para que você foi chamado? Quem está me ouvindo aí, que é líder, que é pastor, o que é seu chamado? É obedecer, que está escrito aqui, ó. São 66 livros. E se nós temos o chamado, e nós estamos fazendo a obra, nós temos todo o direito e a obrigação de corrigir. A correção. Porque Deus corrige aquele que Ele ama. Se Deus não me corrigisse, não me colocasse no estreito, como muitas vezes eu passei, que muitos que estão me ouvindo conhecem o meu testemunho, e se não fosse na obediência, e também no temor e no tremor a Deus, eu não estaria aqui. Então, nós que fomos separados para ensinar, para levar a palavra, para levar a paz, para apresentar a paz, a verdadeira paz, para apresentar a verdadeira felicidade,
Porque muitos dizem que a felicidade não existe. A felicidade existe para quem tem Jesus. A verdadeira felicidade só vai ter quem tem Jesus no coração. A verdadeira felicidade, a verdadeira alegria é quando nós temos a certeza que estamos cumprindo o ID, que nós estamos cumprindo o que o Papai do Céu, através do teu Filho, nos ensinou nos Evangelhos, na caminhada de Jesus. Jesus ia onde o povo estava, Jesus sabia todas as coisas que as pessoas estavam precisando. Jesus, mesmo assim, quando ele ia operar algum milagre ou falar alguma coisa, ele reverenciava primeiramente a Deus na sua obediência ao meu Pai. Então, que prova de obediência maior não temos. Então, meus amados, vamos refletir. Tem bastante tempinho para a gente estar refletindo. E o que o Papai do Céu for colocando no meu coração e no coração lá do pastor Finati, nós vamos estar passando para vocês. Mais um louvor. Vamos ouvir mais um louvor, pastor Finati? 20 horas e 29 minutos. Oh, glória. Deus do impossível. Se correndo, o bicho pega. Se parado, o bicho come. Então faça o bicho correr orando. Oração não é a única coisa que podemos fazer, mas é a maior coisa que devemos fazer. Oração, sendo um diálogo. Lembra que tão importante quanto falar com Deus é ouvir Deus. Este é um simples lembrete para uma vida melhor. Fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Já se faz tarde, logo a noite vai chegar. Há muitos feridos, choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem, sua necessidade atendeu, não deixa o soldado ferido morrer. Perca o bálsamo, que a ferida sarará. Protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados ferir. Glórias a Deus. 20 horas e 32 minutos, soldado ferido. Aqui em 2 Coríntios 2:9 também tem. Para isso vos escrevi também, para
por esta prova saber se sois obediente em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu, porque eu também perdoei. E se é que tenho perdoado por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Olha aqui a obediência. Irmãos, é por isso que se eu tiver errado, pode ligar e me corrigir. Se nós temos o direito de corrigir, tá? Que é a correção. Se você corrige, a pessoa aceitou a correção, está perdoada no nome santo do Senhor Jesus. E começa a ser obediente, caia na obediência. Respeite a hierarquia, respeite aquele, respeite o teu pastor, respeite a autoridade que é dada a ele, respeite. O respeito, segundo o ditado até do mundo, que diz, respeito é bom e todos gostam. Agora, nós que somos conhecedores da palavra, estamos nela, nós temos que ser obedientes, senão está perdendo tempo. Irmãos, eu já perdi tanto tempo na minha vida com desobediência, eu não sei nem falar quantas mágoas, quanta tristeza, quanta desilusão, quantas coisas ruins eu acarretei na minha caminhada, nos meus 53 anos, por ser desobediente. Não faça, não vá, eu vou fazer, ninguém manda em mim. Como que ninguém manda em nós? Alguém pode explicar? Como? A palavra de Deus fala que nós não temos autoridade de nós mesmos a nada, se for a autoridade que eles nos dão, sim. Mas quem está nele? Agora, como? Como que nós vamos chegar em algum lugar com desobediência? Não vai. Mas, pastor, é ser obediente. O senhor está me mandando falar, irmãos? Eu vou falar. Agora tem pessoas que estão aí, pagando preço. Pagando preço e vai continuar pagando preço por ser desobediente, por ser orgulhoso. Orgulho é doença de alcoólatra, orgulho é doença de toxicomum, orgulho é doença que leva a uma depressão, que nós falamos já há 2 programas atrás, nós trabalhamos sobre a depressão. Até mesmo a depressão é um motivo de desobediência, porque a pessoa se entrega de tal maneira, o inimigo começa a oprimir tanto, mas tanto, que a pessoa fica largada, a pessoa não ouve pai, não ouve mãe, não ouve médico, enfim, até que o inimigo vem e ceifa a vida. E nós bem sabemos que nós vamos prestar conta, cada um de nós, da nossa vida. Os irmãos estão me entendendo? E se na desobediência, a Bíblia relata muitos que foram obedientes e tido como louco. Noé vai construir uma arca lá. Na obediência, ele foi construir a arca. Abraão, lá no capítulo 12, sai da sua parentela, o primeiro chamado missionário da Bíblia. Sai, deixa tudo. Opa, na obediência. Paulo, antes Saulo, perseguidor, de perseguidor passou a ser perseguido. Mas Paulo, quando caiu prostrado, ele já caiu falando como? Senhor, Senhor, cego, Senhor, Senhor. Na obediência, Ananias recebeu Paulo. Irmãos, não vejo um que foi obediente na palavra de Deus que não acabou sendo vitorioso. Mas na desobediência, a desobediência leva a todo tipo de pecado. Então analisa bem, parece tão simples. É igual a mentira. Tudo anda junto. Pastor Finato, quer fazer alguma colocação, pastor? Não, continua. Depois, no final, nós vamos orar. Mas a respeito que nós estamos falando da desobediência, às vezes a pessoa desobedece
pela falta de conhecimento. Por esse motivo, que tanto eu como o senhor, nós já nos propomos, eu, minha esposa, o senhor, a sua esposa, a ajudar a tirar dúvidas, para que isso não venha acarretar. Amém. Porque amanhã você está com visita, você não venha passar vergonha. Exato. Então, aí que nós estamos falando desde o começo da programação, que é a obediência e todo tem que ser corrigido. A criança tem que ser corrigido. A palavra de Deus fala, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Que quando ela ficar velha, ela vai lembrar. Então, porque ela teve uma correção. Um animal, ele obedece o freio. A palavra cita muitos aí de por freio, por bridão, por tapa. Então põe o tapa no animal para ele enxergar na lateral e vai só ali no bridão, puxa a rédea, coloca a rédea, se é meio brabo, puxa, para que chegue até cortar. Então, meus amados, a correção, provérbios. Então, 31 provérbios, um para cada dia, tem mês que sobra. Daí você lê 2 vezes, aí fica melhor. Então, ali as orientações, a forma colocada, é tudo de obediência. É tudo a maneira que está nos ensinando o nosso dia a dia. Nós devemos viver um dia de cada vez. São Mateus 6,34 fala que basta o mal de cada dia. Então, se a gente estiver sendo agradecido, gratidão é uma forma de obediência. Reconhecimento, né? É tão gostoso quando a gente é bem recebido, é tão gostoso quando a gente chega perto do irmão e ganha aquele abraço de um ente querido que muitas vezes a gente faz muitos anos que não se vê, né? Eu viajei muito, viajei o Brasil todo, muitas vezes a saudade, chorei de saudade, não é programa sertanejo, mas já chorei de saudade e chorei muito, não vi a hora de chegar em casa, de abraçar minha esposa, até o cachorro, até os bichos de dentro da casa, a gente fica com saudade. É uma forma do quê? De agradecimento, é uma forma de obediência. Irmãos, nosso Deus é tão maravilhoso. O nosso Deus é tão maravilhoso. E o filho dele mais ainda, como se diz. Por quê? Foi obediente. E foi obediente e foi humilde. Lá nós lemos lá em Filipenses. Ele se humilhou. A morte de cruz. Desculpa. Pensa bem, a morte mais horrível. A morte de quem não valia nada. A morte de cruz. O que ele falou ainda? Vocês recordam? Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que faz. O perdão, irmãos, o perdão, quando Deus nos perdoa, Ele joga no mar do esquecimento. Ele não volta a lançar na nossa cara. Ele perdoou. Jesus, também, quando Ele curava, Ele falava, a tua fé te curou. Para a pecadora, Ele falou, vai, levanta-te. Se ninguém está te acusando, eu também não vou te acusar. Levanta-te, vai, não peque mais. Se está na desobediência hoje, a partir de hoje, vê aonde que todo mundo sabe onde que está errado. Já falei, eu volto a repetir. 1 Coríntios 11:28, examina o homem a si mesmo. Onde que errei? O que eu fiz de errado? O que aconteceu com o meu erro, com a minha desobediência? E toda desobediência, meu amado, cria uma confusão. Vamos pegar um pouquinho mais pesado, nós já estamos chegando no término do programa. 20h42. Pensa bem quem está na incumbência, lá em Anápolis e São José dos Campos, é a base da aeronáutica, da onde que os Mirage saem para proteger o espaço aéreo brasileiro. Pensa algum da farda lá, comandante, que está na incumbência de ficar ali na obediência, de estar ali monitorando o espaço brasileiro, e numa brincadeira, numa desobediência, ele manda os aviões daquele sair
desrespeitando uma ordem. É desobediência, não é? O que pode causar? A pessoa que trabalha nos aeroportos, os controladores de voo, como nós já ouvimos alguns anos atrás, um descuido no mapeamento, fração de 1 metro, bateu um avião com o outro, matou 100 e poucas pessoas. A desobediência, falta de atenção é desobediência também. Porque quando é incumbido alguma coisa para nós, irmãos, nós temos que saber que nós temos que fazer o melhor. E a palavra de Deus que nos ensina tudo isso. A palavra nossa tem que ser sim, sim, não, não. Passou disso, é procedência maligna. Dá para fazer? Olha, não dá, meu irmão. Você está agindo de sinceridade. Mas se você fala que vai fazer e não faz também, você está na desobediência, você está entristecendo, a sua palavra está sendo valendo nada. Tem um humorista que fala assim, eu sou homem de palavra. Se eu falar que eu vou pagar, eu pago. Mas se eu falar que eu não vou pagar, eu também não pago. Já ouviu isso, Finante? Eu sou de palavra. Eu falei que eu não vou pagar e não vou pagar mesmo. Então, tem coisas que acarreta a nossa vida, que nós temos que pensar, nós temos que ser prudentes. Tem muita reparação. Agora, outra coisa, irmãos. Eu tenho, dificilmente à noite, que antes de eu dormir, que eu não peço para o Papai do Céu, se eu estou esquecendo de ser grato com alguém. Pode falar, meu irmão. Em Romanos 5,19, está escrito assim, porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Romanos 5,19. E aí, irmãos, aí é a realidade. Por um homem, pode destruir uma nação. que é o que nós estamos acabando de falar, tá vendo como que é a Bíblia que responde tudo? Ô, glória, obrigado, pastor Finato. E aí que está a desobediência de um homem. Deus determinou para esse homem que desobedeceu o quê? Você faça isso, você usufrua disso. A gente estava falando aqui na rádio, não estava, pastor Finato? Né? Eu corro da mesa de som, é até vergonha. Eu tenho mesa de som em casa, tenho equipamentos eletrônicos, tudo, mas eu não sei mexer. Eu não, mas não sabe, mas tantos anos. Tem coisas que não é para gente, não é para gente. Instrumento, então, tem vários instrumentos, não toco nenhum. Também pode ser uma desobediência. Eu louvo a Deus com a palma, eu louvo a Deus com a minha voz, eu louvo a Deus de várias formas. Acompanho que até aprendi um pouquinho depois de velho cantar meio dentro do assim de tanto puxão na orelha. Mas amém. Mas está ali, tá de um homem. E a promessa, sabe onde que já estava essa promessa desse homem que veio, que é o Senhor Jesus Cristo, pastor Finati? Gênesis 3,15. Já era promessa. O homem falhou. O primeiro, Deus depositou. Daí, em Gênesis 6,6, Deus se arrependeu. Deus falou, o quê? Olha o que foi que eu criei. Eu vou destruir tudo. Daí achou graça em Noé. Nós pregamos isso ontem, né? Sim. Noé. Daí Noé foi com a família abençoada, porque ele foi obediente. Quando Deus mandou ele construir a arca, e nós citamos também essa semana, aí não recordo que dia, que com a minha ansiedade, ter que ficar uma semana dentro da arca, sem ver chuva, examine o homem a si mesmo. Eu já ia pular fora, falei, não vai chover nada. Ele, na obediência, ele esperou daqui a pouco. E todo mundo conhece. Pode falar, meu irmão. Na questão da desobediência, em Efésios 2,2 também fala assim, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios 2:2. Aí, irmãos. Que a gente mata a cobra e mostra o pau, né, irmão? Amém. Então aí está aí, ó.
Eu estou falando um pouquinho do testemunho que o irmão lá, nós estamos trabalhando junto. E o que acontece? É o espírito da desobediência, é o inimigo, é maligno. Ele que desobedeceu. Ele tinha tudo lá no paraíso. A inveja, se juntar tudo, daí vocês vão fazer um pacote e vai ver que todos esses pacotes que é lançado por ele, as potestades, a inimizade, as porfírias, enfim, é tudo inimigo. Agora, quando a gente está na obediência, irmãos, é tão gostoso andar na obediência. Mais alguma colocação, pastor Finati? Não. Então, o que acontece, meus amados? Só que a palavra nos ensina que nós temos que corrigir com amor, nós temos que mostrar, sim, mas nós temos que fazer. Nós temos que fazer. Eu conheço história, eu conhecia de alguns anos atrás, contado, alguns testemunhos. Depois eu conheci pessoalmente, de estar fazendo trabalho dentro de cadeia, visitando preso, que um dia eu também fui preso, e ouvi, olha pastor, eu caí nessa vida de desobediência da minha própria mãe. Minha mãe não me corrigia, minha mãe me dava de tudo. Minha mãe, para afrontar a família do meu pai, me dava de tudo. Hoje eu não quero nem ver a minha mãe. Irmãos, olha só, uma desobediência, uma afronta, uma coisa maligna que eu vi de um filho. Irmãos, tem testemunho que eu com a pastora Rosaura, quando a gente tem oportunidade, nós tivemos, em 89, a primeira casa de recuperação na cidade de Limeira. E eu vou falar para os irmãos, veio o irmãozinho de Santos, ele era soro positivo. Lá em Cubatão, eu que levei ele para fazer os exames. Isso na década, o pastor Finati, que o HIV estava matando a rodo lá na Baixada. Eu cuidei de muitas pessoas nessa situação. E esse irmãozinho, quando nós montamos a obra aqui em Limeira, nós trouxemos ele. Ele uivava que nem cachorro. Ele vivia no meio dos cachorros. E nós, em oração de madrugada, jejum e oração, e ali ele aceitou Jesus, desceu as águas, ficou uma pessoa, pastor Finati, isolada, ele era isolado, ele era diferenciado. E a senhora, mãe dele, veio visitá-lo. Que falta de respeito, aonde a gente estava colhendo o filho. E, quando me chamaram para ir até a casa de recuperação, o fervor. Muitos não acreditam porque nunca viram as potestades, as legiões atacar. A palavra fala de Gardareno, que vivia no cemitério, mais ou menos dessa porta. Os pastores que estão nos ouvindo, que fazem trabalho de libertação, sabem muito bem que a gente está falando verdade. O pastor Finati tem um conhecimento grande. Irmãos, pensa bem, essa senhora chegou e falou assim, olha, o meu filho foi curado na magia negra. E ela arrumou uma confusão com os anjos do Senhor, porque ela estava em território santo. E que ela ia levar o filho, e o filho tinha mandado de juiz para estar conosco. Porque ela tinha vendido casa para pagar, para curar o menino. E foi um desafio que ela fez. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção. Se qualquer coisa, então eu tenho minha retaguarda aqui que vai, se eu não me expressar direito. Ela, quando eu cheguei, ela falou assim, Alexandre, eu estou levando meu filho embora, porque o diabo já curou ele. Eu falei, minha irmã, nos finais dos tempos, está escrito na Bíblia, era fraquinho de Bíblia, que muitos vão ser enganados, que o inimigo tem suas forças. Mas ele já está conosco há mais de 8 meses, e quem curou ele foi Deus. Agora, se a senhora vai agir da desobediência,
eu vou obedecer a lei do homem e a lei de Deus. Eu libero o filho da senhora daqui da obra com autorização do juiz. Se a senhora trouxer a liberação do juiz, a senhora leva o menino embora, porque senão eu vou estar na desobediência, quem vai pagar preço sou eu. Mas o meu filho está curado, pode pegar ele e levar. Falei, minha senhora, mas todos esses anos a obra serviu para o filho da senhora. Eu quero só simplesmente que a senhora me entenda numa educação, sabe? Sempre fui bem educadinho, calminho, mansinho, blá, blá, blá. Enfim. Pois ela conseguiu levar o menino embora. Quanto tempo o senhor acha que o menino sobreviveu? 7 dias. Uma semana. 7 dias. É o prazo que o inimigo dá. Por isso que eu estou falando para o senhor. 7 dias. E tem mais. Que eu levei ele para fazer a coleta de sangue. E quando saiu o resultado, para poder... era ali no postão, demorava. Hoje não, hoje faz na hora, né? Hoje a pessoa vai lá e faz. E quando veio, eu chorei. Mas ele deu com essa mão e tomou com essa. Agora, quando o nosso Deus dá, ele dá com as duas e nos ampara com as duas, com os braços abertos para nos acolher. Irmãos, tome cuidado com o que fala, com a boca, com a desobediência. Irmãos, eu falei até agora o que o Senhor tem colocado no meu coração. E se a gente for falar de desobediência, nós vamos falar a noite toda. Mas acredito com o reforço dos versículos, e se procurar mais, a Bíblia toda vai falar de quem foi obediente e de quem foi desobediente. O povo de Israel ganhava todas as lutas na obediência, perdia quando estava até menos, com menos soldado, ganhou guerra, que até hoje está na história escrita. E com um exército inteiro na desobediência, exército grande contra um pouquinho pessoas, perdeu porque estava na desobediência. Então você quer ser vencedor? Porque nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se você quer ser vencedor, creia no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Tem agradecimento, pastor Finati, para a gente estar encerrando? Agradecer a audiência, né, pastor? Ao Wagner Salles, Wagner Salles de Cambuí, Minas Gerais. Ô, glória! Também o pessoal de a Berenice Araújo, o Marquinhos Araújo de Catanduva. Pertinho só aqui. Daniel Oliveira Glórias a Deus. Aleixo. Ô, E glória! mais um monte de gente que entrou aqui, ó. Muito obrigado. Pessoal de Piracicaba também nos ouvindo. Muito obrigado. Nos Estados Unidos também nos ouvindo. Vamos orar, Senhor, Ô, glórias! para todos os governantes, né, pastor? Vamos estar orando. Fique à vontade. Poderoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, ó Papai querido, por tudo que o Senhor tem nos feito. A tua palavra nos fala, Papai querido, para que nós temos que orar pelo nosso presidente, nosso governador, nossos prefeitos, nossos vereadores, porque foi o Senhor que colocou eles ali. Papai querido, para todos os presidentes, ministros, chefes de nações, Papai querido, que o Senhor possa estar dando sabedoria, que o Senhor possa estar tirando todo o agir do inimigo dessas pessoas que têm essa responsabilidade tão grande sobre o nosso país e os demais países. Papai querido, também que o Senhor possa estar abençoando todas as famílias, ó Papai, que o Senhor possa estar nessa noite, ó Papai querido, adentrando todos os lares, ó Pai. Papai querido, que todos nós possamos estar na tua obediência. Papai querido, que nós possamos estar sentindo o teu abraço, Papai querido. Que nós possamos, ó Papai querido, ter uma noite repleta de sonhos proféticos. Papai querido, abençoe todas as crianças. Eu repreendo todas as crianças que se encontram no centro de câncer, ó Papai querido, nas casas de recuperação, nos orfanatos, aquelas que estão sendo abandonadas nesse momento, ó Papai querido, mas a tua palavra diz que quando o pai e a mãe abandona, o Senhor acolhe, ó Papai querido, que o Senhor venha acolher todas as crianças, ó Pai. Visita os orfanatos, visita as casas de recuperação, visita, Papai querido, os presídios feminino, masculino, Papai querido, visita, ó Pai, as UTIs, em nome do Senhor Jesus. Abençoa todo lar, abençoa essa rádio, abençoe todos os locutores dessa rádio, ó Papai querido, o proprietário dessa rádio, ó Pai. Abençoe o nosso ministério, ó Papai querido, em nome do Senhor Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje
e para o sempre. E todos digam amém. Oh, glórias, até segunda.